Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado também pela vida do Egon, que tem se dedicado a te servir, a falar do teu amor, a viver o teu amor, e obrigado por esse tempo agora também que o Senhor nos reserva a escutar ele, inspirado pelo teu Santo Espírito, Pai. Use ele como servo que tu tens feito, então, até hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Quer colocar aqui? Acho que é melhor. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Em sua obra, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, recomendo muito a leitura, é muito bom de ler. O livrinho não é muito grosso. Ali ele conta a história de um pescador, idoso já. A vida toda sonhou em pegar um peixe grande, o suficiente para se fazer na vida, se aposentar, levar uma vida tranquila. Agora já velho, num desses dias ele põe o barco, vai até alto mar e, de repente, sente a fisgada. E logo percebeu, esse peixe vale a pena, é realmente grande. Amarrou firmemente a linha no barco e tocou de volta para a praia. Mas então, um tubarão se aproximou, pegou um naco do peixe, outros tubarões chegaram, tentou espantá-los, em vão. Quando finalmente atracou na praia, foi conferir o resultado e o que sobrou foi apenas o esqueleto, sem qualquer valor para a venda. Foi-se o sonho dele. Não é assim também que percebemos em nossa vida que, de repente, nossos sonhos com uma vida afortunada, de felicidade aqui na terra, viram fumaça? O sonho do velho pescador, de Hemingway, não é também, muitas vezes, o nosso sonho. Trata-se de um sonho antigo, que também gostaríamos de realizar, talvez ganhando na cena ou num negócio da China. Tais sonhos deixam transparecer o quanto nós nos tornamos infelizes e como, com o passar dos anos, as oportunidades vão escasseando e nos damos conta de que algumas coisas que esperávamos da vida não irão se concretizar. E eu penso que é por isso mesmo que o apóstolo Paulo nos adverte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todas as pessoas. Eu convido para lermos o texto bíblico de Mateus capítulo 13, os versículos 44 a 46, onde fala de duas pessoas, de dois homens,
que um encontra um tesouro enterrado, o outro encontra uma pérola de muito valor. E como isso os faz transbordar de alegria. Leio o texto, eu acho que está sendo projetado. Mateus 13, 44 a 46, onde Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. São duas parábolas que nós temos aqui, duas parábolas gêmeas. A diferença é que na primeira, alguém encontra um tesouro por acaso. Na outra, o homem está realmente procurando e também encontra. Um encontra por acaso, o outro está à procura, encontra. Em comum, as duas parábolas têm que ambos vendem tudo o que têm para conseguir esse tesouro, essa pérola, e a alegria final. Tesouro e pérola no Antigo Testamento são símbolos de sabedoria. Mas vender tudo, se desfazer de tudo, à primeira vista, parece ter mais com imprudência do que sabedoria, não é? Nesse sentido, o jovem rico que veio perguntar para Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna, foi mais previdente. Mas, ao contrário desses dois personagens de hoje, que foram tomados pela alegria, o nosso jovem rico se retira triste. Ele queria a vida eterna, sem, no entanto, abrir mão daquilo que era o seu ídolo, as posses materiais. No fundo, ele sabia que um dia perderia tudo, tanto os seus bens terrenos, quanto o reino de Deus. Por isso, se retira triste. Para mim, para você, vale que, além das posses, também o sucesso, a carreira, pode ser algo a que nos agarramos. Vende tudo e depois segue-me. Este é o desafio de Jesus. Só que ele não diz que todos nós temos que vender tudo o que possuímos, a não ser que, a exemplo do jovem rico, mais do que possuir, sejamos possuídos pelas riquezas ou pelo sonho da riqueza, porque também uma pessoa pobre pode ter a riqueza como ídolo. A opção, então, não é, em primeiro lugar, vender, mas renunciar. É ter como se não tivesse. E isto só se torna possível se respondermos à pergunta: qual é o valor supremo de minha vida?
Abraham Heschel, amigo de Martin Luther King, disse uma frase que me deixou pensando muito. Ele diz assim: Jesus não tem importância nenhuma. Jesus não tem importância nenhuma, a não ser que seja de suprema importância. Veja, ou Jesus é importante para mim, de suprema importância, ou não faz sentido nenhum eu me denominar de cristão. O chamado é para seguir a Jesus de todo o coração, não com meio coração. Há coisas prioritárias e outras secundárias. Há coisas absolutas e outras relativas. Bens materiais podem ser necessários, mas são relativos. Já o reino de Deus é um valor absoluto, por se tratar de um valor eterno. Essa opção, quando o homem se depara com o reino de Deus, parece tão clara, tão indiscutível, que a pessoa toma a opção com alegria radiante. Essa foi também a experiência de Blaise Pascal, conhecido matemático e filósofo francês. Quando faleceu, com apenas 39 anos de idade, encontraram costurada no forro do paletó dele um bilhete com estes dizeres: fogo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não o Deus dos filósofos e instruídos. Convicção, certeza, ser possuído pela alegria. Paz, Deus Jesus Cristo. Ele só pode ser encontrado nos caminhos que são ensinados no Evangelho. Então, esses dois homens aqui da nossa parábola gêmea, das parábolas gêmeas, têm um encontro com o reino de Deus. O reino de Deus promove uma alegria que foge à lógica e ao caos deste mundo e traz novidade, traz esperança de fato. Não apenas um sonho que aos poucos se desvanece, esperança que permanece. Reino de Deus. O que é? Como entendemos o reino de Deus? Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve: o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça tem a ver com o amor de Deus, porque Ele fez justiça na cruz. Então, é motivo da maior alegria que Deus assumiu o meu lugar na cruz e me deu esperança pela ressurreição de Cristo. A paz é prima da alegria. Mas esse não é assunto de hoje. O assunto é: onde fica a nossa alegria? Eu vejo pessoas que se converteram recentemente
transbordam de alegria. E nós parece que, às vezes, perdemos um pouco esse primeiro momento, esquecemos, nos acostumamos com o dia a dia. Tá bom, já aconteceu, né? Mas precisamos relembrar o que significa o reino de Deus, ter encontrado o reino de Deus na pessoa de Jesus. Porque a alegria é determinante, sinal determinante para a vida do cristão. Sinal determinante da presença do reino de Deus em nossa vida. Pois o reino de Deus não é determinado pelos valores transitórios, pelo que consumimos, pelo sucesso, pelas posses, mas pelos valores eternos que brotam do interior como rios de água viva. É o Espírito Santo promovendo justiça, paz e alegria em e através de nós. Então, o peso não está nessas duas parábolas gêmeas, o peso não está no fato deles venderem alguma coisa, venderem tudo, ou renunciar a tudo. Essas parábolas apontam para a alegria de alguém que encontrou um tesouro único e inigualável, uma pérola de valor e de uma riqueza, de uma beleza e perfeição inestimáveis, incomparáveis. Mas há, de fato, um sacrifício a ser feito, um preço a ser pago, uma opção, uma decisão a ser tomada, um abrir mão de alguma coisa que nos impede de tomar o tesouro em nossas próprias mãos. Henry Nouwen escreve: somos chamados a ser frutíferos, não bem-sucedidos, não autorrealizados. Sucesso vem pela força, pelo estresse e pelo esforço humano. Frutificação vem pela vulnerabilidade e pelo reconhecimento de nossas fraquezas. Quando você é vulnerável, as pessoas têm mais coragem de chegar a você, porque elas também são vulneráveis. Todos nós somos. Só que nós, às vezes, vestimos uma carapaça e as pessoas não conseguem chegar ao nosso coração. Reconhecimento de nossa vulnerabilidade, de nossas fraquezas. O apóstolo Paulo diz que quando ele diz de si mesmo: quando sou fraco, então sou forte. Reconhecer o que eu sou, como eu sou, ser autêntico, ser verdadeiro. Isso nos aproxima uns dos outros. E isso é libertador. Isso promove alegria e permite a gente ser expansivo, não prisioneiro numa carapaça, engessado e contido em regras, convenções sociais e compromissos mil. Disso eu abro mão em função de um valor incomparavelmente maior: o amor de Deus, o reino de Deus. Então, o que predomina nessas duas parábolas não é a ideia de renúncia, mas de ganho. Não de abrir mão, mas da alegria. Renunciar a tudo ou mais não é o clímax. É apenas o reflexo da grande alegria
de ter encontrado não um tesouro, mas o tesouro de minha vida. Mas então o que motiva a alegria do cristão? O reino de Deus nos é dado agora. Agora. Quem crê tem a vida eterna. Não é futuro, é presente, tem. Quem crê tem a vida eterna, aqui e agora. O reino de Deus não é um evento que irá efetivar-se apenas no além e se concretizar no futuro. O reino de Deus pode ser encontrado aqui e agora. O seu centro é o amor ilimitado, presenteador de Deus, o Pai, que engloba nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Pois a vinda do reino de Deus também quer apagar nosso passado de culpa, apagar nosso passado de decisões erradas que temos tomado, de erros que cometemos e que pesam sobre nossos ombros. Jesus, que representa o reino de Deus em pessoa, nos estende a mão, oferece o perdão pleno e nos convida para o abraço amoroso de Deus, o Pai. Em segundo lugar, o reino de Deus traz sentido e colorido para o momento presente, pois abre as portas para relacionamentos significativos. Muitos não se dão conta do quanto as verdadeiras amizades importam para cada um de nós. Ontem estivemos numa festa de aniversário, não vou dizer quem é que é, né? Mas foi tão gostoso estar entre amigos. Muitos não se dão conta do quanto as amizades verdadeiras importam para cada um de nós. Ouço os psicólogos afirmar que o que dá sentido para a vida são os relacionamentos, são as amizades que cultivamos e nos afirmam como pessoa. Em terceiro lugar, o reino de Deus nos confere uma esperança viva que ultrapassa o horizonte da morte e nos permite ter um vislumbre do que será a vida com Deus na eternidade. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Inimaginável. O amor, a beleza, o brilho, a glória que nos aguarda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer perder isso? Veja, Jesus nos liberta de um passado caótico e culposo. Dá significado à nossa vida aqui e agora e joga luz sobre o futuro, nos presenteando com a convicção de vida que ultrapassa e supera de maneira incomparável, incomensurável, nossa vida aqui e agora. O reino de Deus, para terminar, não está escondido atrás da última estrela da última galáxia. Não é felicidade a ser alcançada apenas no além, no céu,
após a morte, mas é o reino de Deus que vem a nós, aqui e agora. Quem crê tem a vida eterna. E assim soluciona nosso passado, dá sentido e significado ao nosso presente e traz esperança para o futuro. Amém. Assim como estamos, queremos orar. Querido Pai Celestial, Tu nos deste uma esperança viva, não apenas um sonho que se desvanece como a névoa, mas em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, o Teu reino vem a nós. Que Teu Espírito Santo nos confira a consciência, nos conceda a consciência do quanto importa que Jesus Cristo seja o valor supremo em nossa vida, porque nele temos significado para a nossa vida e esperança para o nosso futuro. Obrigado, porque Tu nos amas apaixonadamente, perdidamente. Que saibamos retribuir em gratidão esse amor. Assim oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.